Olá pessoal, meu nome é Felipe Cagliari do canal Matemática Olímpica Fácil. Bem-vindo a mais uma aula aqui no canal. Como todos já sabem, essa semana a gente está fazendo uma série de 10 vídeos para resolver as 10 questões da semana 4 da Univesp referente à geometria espacial, tudo bem? O assunto dessa semana tem sido pirâmides. Então a gente está aprendendo a calcular volume de pirâmides, área total, área lateral, tá? Área da base, aresta da base, apótema da base, apótema da pirâmide. Então tudo isso a gente está aprendendo a calcular. Então eu vou deixar aqui nos comentários, aqui na descrição do vídeo, a playlist com todos os vídeos que já foram feitos com relação a esse assunto, tudo bem? Então se você se interessar, vai aqui na descrição e que lá vai estar o link da playlist. No vídeo de hoje, a gente vai resolver, a gente vai aprender a calcular a altura de um tetraedro regular, conhecendo as medidas da sua aresta da base e do seu volume, tá? Então fique aqui com a gente, espero que vocês gostem desse vídeo, se inscrevam no canal, deixe sua curtida, deixe seu comentário, tá bom? E também compartilhe esse canal com mais e mais pessoas, tá bom? Mande as suas dúvidas aqui no comentário e também ative o sininho para que o YouTube possa notificar você sempre que eu postar algo novo no canal, tudo bem, pessoal? Então vamos lá. Vamos para a questão. Ó, um tetraedro regular tem arestas de medidas iguais a 15 centímetros, tá? E o seu volume é V igual a 3.375 raiz de 2 dividido por 12 centímetros cúbicos, tá bom? Então ele deu a aresta da base e deu o volume, tá? Que é esse valor aí, que é 3.375 raiz de 2 dividido por 12 centímetros cúbicos. Assinale a alternativa que apresenta a medida da altura do tetraedro em centímetros, tá? Então, dado um tetraedro regular, você tem a aresta da base, que mede 15, você tem o volume, que é esse valor aqui, e ele quer, então, a altura do tetraedro, beleza? Então, você tem lá, a altura do tetraedro, você tem 5 opções, né? 5 alternativas. A letra A diz que a altura dele é 5 raiz de 6 sobre 3. A letra B diz que a altura dele é 15 raiz de 6. A letra C diz que a altura é 15 raiz de 3. A letra D fala que a altura é 5 raiz de 3. E a letra E fala que a altura é 5 raiz de 6. Então, se você se interessou por esse desafio, sugiro que você pause o vídeo e tente fazer. Se você já tentou e não conseguiu, a gente vai atacar esse problema agora. Para isso, a gente vai lá no GeoGebra, tá bom? Então, pessoal, aqui no GeoGebra a gente tem um tetraedro regular, tudo bem? Como todos já sabem, tetra é 4. Então, tetraedro é um poliedro com 4 faces, tudo bem? E as faces desses poliedros são todas triângulos, tudo bem? No caso do tetraedro regular, todas as faces vão ser o quê? Vão ser triângulos equiláteros, tá certo? Então, por exemplo, ó, a gente pode interpretar esse tetraedro como sendo uma pirâmide de base triangular, onde a base é um triângulo equilátero, tá certo? E é dito também lá no enunciado que a aresta da base mede 15, então a base vai ser um triângulo equilátero de lado 15, tá? E é falado também que o volume do tetraedro é o que? É 3.375 raiz de 2 sobre 12. Tá? Em centímetros cúbicos, beleza? E ele quer calcular o valor da altura desse tetraedro, tá? Que é esse segmento DE aqui, ó, tá? Onde é o ponto, é o centro da base, tá? Beleza? E D seria o vértice da pirâmide, ou seja, o vértice do tetraedro. Então, o segmento DE é a altura do tetraedro, tudo bem? É isso que ele deseja calcular. Para a gente calcular a altura, a gente vai utilizar aqui a fórmula do volume, tá? E a gente já sabe que o volume do tetraedro é 1/3 da área da base vezes a altura, tá? Porque o tetraedro é uma pirâmide, nada mais é que uma pirâmide de base triangular, tudo bem? Então, o volume do tetraedro vai ser 1/3 da área da base vezes a altura. Só que para a gente calcular a altura, a gente precisa do volume que a gente tem, que foi dado, né, no enunciado, e precisamos também da área da base. A área da base a gente precisa calcular. A base é um triângulo equilátero de lado 15, tá? E a gente precisa saber a área desse triângulo equilátero. Então, ó, o próximo passo que a gente vai fazer aqui é calcular a área da base. Para calcular a área da base, a gente precisa da base, que mede 15, tá? E precisa também da altura, tá?
A altura vai ser o segmento CF desse triângulo, ó, onde F é o ponto médio da base AB. Tudo bem? Tá certo? Como CF é a altura, você tem que o ângulo CFB é um ângulo de 90 graus. Tá certo? E para a gente calcular essa área, né, do triângulo da base, a gente vai precisar o quê? Da base, AB, que no caso mede 15, e a altura, que a gente vai precisar calcular a altura CF, né? Tudo bem? Por quê? Porque a área da base vai ser a área do triângulo ABC, né? Que vai ser o quê? Vai ser a metade da base vezes a altura. Então, a gente vai precisar da base, que a base é AB, e vai precisar da altura CF, aqui no caso aqui, tudo bem? Só que a gente não tem a altura CF. A gente vai precisar calcular, então, a altura CF. Tá certo? A gente sabe que, como o triângulo ABC é um triângulo equilátero, né? A gente sabe que no triângulo equilátero, cada ângulo interno mede 60 graus. Então, por exemplo, esse ângulo ABC aqui vai ser um ângulo de 60 graus. Tudo bem? Beleza, pessoal? Tá certo? E aí, ó, a gente vai focar nesse triângulo que apareceu aqui, ó, esse triângulo de preto, ó, triângulo de cinza, tudo bem? Esse triângulo de cinza é um triângulo retângulo, tá certo? Por quê? Porque o ângulo CFB mede 90 graus. A hipotenusa dele vai medir 15, que no caso aqui a hipotenusa seria o lado BC, que estaria oposto ao ângulo de 90 graus, que mede 15, tudo bem? E o ângulo CBF, ele vai medir 60 graus, tá? E a gente quer o quê? O cateto que está oposto a esse ângulo de 60 graus. Então, a gente vai usar o quê? Vai usar o seno, tá? Usando a definição de seno de 60, ó, nesse triângulo, ó, a gente tem o seguinte, ó, que o seno de 60 vai ser o cateto oposto, que é o CF, tá? Dividido pela hipotenusa, que vai ser 15, tá? A gente usou o seno porque a gente quer descobrir o valor de CF, tá bom? Dividido pela hipotenusa, que vai ser 15. Então, o CF, ó, o seno de 60 vai ser o CF dividido por 15. Só que quem é o seno de 60? O seno de 60 é o raiz 3 sobre 2, não é? Então, o seno de 60 vai dar raiz 3 sobre 2. Então, a raiz 3 sobre 2 vai ser o CF dividido por 15, tá? Então, o CF, que é a altura desse triângulo ABC, né? Vai medir o quê, ó? Passando esse 15 para lá, multiplicando, né? A gente tem o seguinte, que o CF vai ser 15 raiz de 3 sobre 2. Então, a gente acabou de descobrir a altura do triângulo ABC, que mede 15 raiz de 3 sobre 2, tá certo? Ó, 15 raiz de 3 sobre 2, beleza? E o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai poder calcular a área desse triângulo da ABC, que vai ser a área da base. Ó, a área da base vai ser a metade, né? De quê? Da base, que é 15, vezes a altura, que é 15 raiz de 3 sobre 2, tá certo? Então, vai ser a metade de 15 vezes 15 raiz de 3 sobre 2, que é a altura CF, tá certo? Então, ó, o que vai dar a área da base? Ó, 15 vezes 15 vai dar 225. Então, em cima, a gente vai ter o seguinte, ó, 1 vezes 15 dá 15, 15 vezes 15 dá 225, 225 vezes raiz de 3 vai ser 225 raiz de 3. E embaixo, a gente vai obter o seguinte, ó, 2 vezes 2 vai dar 4. Tá certo? Então, a área da base é o quê? É 225 raiz de 3 sobre 4. Agora, a gente vai usar a forma do volume, tá? Para descobrir a altura. A gente sabe que o volume é 1/3 da área da base vezes a altura, tudo bem? Então, ó, o volume, qual é o volume? O volume é dado, é isso aqui, ó, 3.375 raiz de 2 sobre 12, tá? Né? Que vai ser igual a 1/3 da área da base vezes a altura, né? Porque o volume é o 3.375 raiz de 2 sobre 12, vai ser igual a 1/3 da área da base vezes a altura. O que é a área da base? A área da base é 225 raiz de 3 sobre 4, né? Beleza? Então, o volume vai ser o quê? Ó? O volume vai ser 1/3 da área da base, que é 225 raiz de 3 sobre 4 vezes a altura, tá? Só que o volume é esse valor aqui, ó, que é 3.375 raiz de 2 sobre 12. Então, esse valor vai ser o quê? Vai ser igual a 1/3 de 225 raiz de 3 sobre 4 vezes a altura. E aí, a partir de agora, eu vou calcular o H. Tudo bem? Então, olha só. Observe o seguinte, ó, que ao multiplicar esse 1/3 por 225 raiz de 3 sobre 4, embaixo a gente vai ter, ó, o quê? A gente vai ter 3 vezes 4, que vai dar 12, não é? No denominador,
Tá certo? 1/3 vai dar 3 vezes 4 dá 12. Esse 12 vai cortar com 12 que está aqui do lado direito, ó. Certo? Então vai ficar o quê? Ó, simplificando os dois lados por 12, né? A gente vai ter, do lado direito, a gente vai ter 3.375 raiz de 2. E do lado esquerdo, a gente vai ter 225 raiz de 3 vezes h, né? Porque esse 12 que tá no denominador, ele cortou com outro 12. Tudo bem? E aí, ó, agora eu vou isolar o h. Isolando o h, a gente vai passar esse 225 raiz de 3 para o outro lado dividindo. Então, o h vai ficar o quê? Ó? Vai ficar 3.375 raiz de 2 dividido por 225 raiz de 3. Tá certo? E agora, eu vou dividir em cima e embaixo por 225. Ó. 3.375 dividido por 225 vai dar 15. Tá certo? Então, o h ó, vai ser 15 em cima, né? Vezes raiz de 2 em cima dividido pela raiz de 3 embaixo. Tudo bem? Tá certo? Agora, eu vou racionalizar. Por quê? Porque eu tenho um radical no denominador, tá vendo? Para racionalizar esse radical, eu vou multiplicar em cima e embaixo pela raiz de 3. Tá certo? Então, olha só, multiplicando em cima e embaixo pela raiz de 3, a gente vai ter o seguinte, ó. Em cima, a gente vai ter 15 raiz de 2 vezes raiz de 3, tá certo? Embaixo, a gente vai obter o quê? Raiz de 3 vezes raiz de 3, né? Que vai dar 3, tudo bem? Multipliquei em cima e embaixo pela raiz de 3, tá certo? E aí, agora a gente vai simplificar, ó. 15 dividido por 3 dá 5, né? 5. Agora, raiz de 2 vezes raiz de 3, bem, o produto das raízes quadradas é a mesma coisa que a raiz quadrada do produto, tá certo? Então, isso aqui vai dar raiz quadrada de 2 vezes 3, e 2 vezes 3 é 6. Então, isso aqui vai dar 5 raiz de 6. Então, a alternativa correta é a letra E de escola, tá vendo? 5 raiz de 6. Então, eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo, pessoal. Compartilhe esse vídeo, tá? Caso vocês gostem. Não esqueça de deixar a sua curtida e ativar o sininho para as próximas notificações. Valeu, gente! Tchau!